Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 30 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, o tema do nosso devocional é a esperança no sofrimento. Vamos falar um pouco aí de Lamentações. Lembrando aqui rapidamente o contexto de Lamentações. Encerramos Jeremias 52 com a tomada de Jerusalém pelos babilônicos e a definitiva destruição da cidade, todas as suas portas e tudo mais. E Jeremias então se depara com esse dia, um dia de muita dor, um dia de muita tristeza. A cidade de Deus, a cidade do povo de Deus cai então sobre o cerco dos babilônicos e Jeremias, depois disso, começa então a refletir sobre o sofrimento e é um livro que ajuda muito a cada um de nós também, a todos aqueles que estão em busca de esperança em meio ao sofrimento. O livro de Lamentações, ele é realmente uma excelente ferramenta. Esperança no sofrimento. Vamos falar de Lamentações 3, do 19 ao 26, um texto longo, mas um texto bem conhecido, muito lindo. Então vamos ler Lamentações 3, do 19 até o 26, diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, na minha amargura e no meu pesar, lembro-me disso tudo e minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Lindo texto, desses aí que a gente realmente precisa se recordar sempre. Contudo, lamentavelmente, às vezes usado de maneira tão descuidada, né? De maneira tão ruim. Mas enfim, vamos falar sobre esse texto. Jeremias, como eu disse, completamente destruído por causa do sofrimento do seu povo, mesmo que Jeremias tenha recebido a mensagem do próprio Deus de tudo o que ia acontecer. Tudo o que aconteceu, a cidade cair, o povo ser levado ao cativeiro, muitos morreram e tudo mais, todo o sofrimento que aconteceu naquela cidade foi prevista pelo próprio Jeremias. Ainda assim, presenciar essa destruição trouxe muito pesar ao profeta. Em meio a tanta dor, ele nos ensina a considerar o Senhor. Em meio a tudo que ele passou, ele nos ensina a olhar para o Senhor. E ele faz isso de três maneiras. Primeiro, ele destaca o caráter e a natureza de Deus. Jeremias ressalta o amor, Jeremias ressalta a compaixão, Jeremias ressalta a fidelidade de Deus. Então, o que Jeremias faz é começar a olhar para o caráter de Deus. Isso é adoração. Adoração é lembrar-se do caráter de Deus, seu caráter único, exclusivo, seu caráter definitivo, seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua bondade. E Jeremias começa a fazer isso. E aí a gente se lembra, né, que Jesus é chamado de a expressão exata do ser de Deus. Então, Jesus é quem melhor expressa o caráter de Deus, é quem melhor apresenta o caráter de Deus. E aí todo o caráter de Deus está presente em Jesus, seu amor, sua compaixão, sua fidelidade, sua justiça, sua santidade, ou seja, tudo aquilo que representa quem Deus é está presente em Jesus. E nós, como cristãos, nós devemos também conhecer a Deus. E conhecer ao Senhor faz com que nós possamos adorá-lo. O grande problema que nós podemos enxergar em muitos cristãos, eles estão com seus corações flácidos, eles estão com a sua devoção abatida, eles estão cansados, eles estão sobrecarregados, e isso em alguma medida
é causada, obviamente, por não conhecer o Senhor, por não conhecer o caráter de Deus. E é interessante como que Jeremias aqui, em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento, ele consegue dizer, por exemplo, que o amor do Senhor, a compaixão de Deus está ali presente. Como alguém pode dizer isso? Em meio a tanta dor, em meio a tanta destruição, olhar aquilo e falar, é o amor de Deus. Normalmente, pessoas que não conhecem a Deus vão dizer, onde o Senhor está? Ele nos abandonou. Jeremias não, ele fala, o amor de Deus está presente. Isso é maravilhoso porque mostra exatamente alguém que conhece o Senhor. E aí você deve estar pensando, bom, como eu faço para conhecer o Senhor? Óbvio que a primeira maneira de conhecer o Senhor, a maneira mais simples, é a leitura e o estudo da palavra de Deus. Por quê? Nas Escrituras é onde Deus melhor se apresenta. Mesmo, como eu disse, em Jesus, nós encontramos o relato de Jesus na própria Bíblia. Então, o estudo, a leitura da palavra de Deus é fundamental para conhecer quem Deus é. Então, se você não tem a prática de ler, estudar a Bíblia, por isso devocional, para nos incentivar a isso. Mas não só a leitura e estudo da palavra de Deus, mas também através da oração. Conhecemos a Deus através da oração. Aqui em Jeremias é interessante porque Jeremias também, ele vai orando ao Senhor, buscando ao Senhor e Deus vai se revelando a ele. Então, a busca ao Senhor, a oração é uma maneira também de conhecermos ao Senhor. E a terceira maneira de conhecer o Senhor é através da sua igreja, do seu povo. Por quê? Porque a igreja é a obra de Deus na terra. A igreja, ela é o exemplo clássico da presença e da manifestação de Deus na terra. Diante de tudo que a igreja tem passado nos dias atuais, ela continua crescendo, ela continua viva, ela continua fazendo a vontade de Deus. Então, nós conhecemos a Deus também por meio da sua igreja, Além da obra de Deus no meio da igreja, os testemunhos. Quantos testemunhos temos em meio aos crentes do agir de Deus, da manifestação de Deus, tantos milagres, tantas coisas lindas o Senhor realiza. Por isso a comunhão com a igreja é tão importante, por isso estar em comunhão com seus irmãos é tão importante para você presenciar esses testemunhos e então conhecer um pouco mais quem é o Senhor. Mas não só isso, em meio a tanta dor, Jeremias nos ensina a considerar o Senhor nas suas grandes obras na criação. Olha o que Jeremias diz aí no versículo 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Então o que Jeremias faz? Ele olha para a criação e exalta o Criador. Ele olha para como Deus, de maneira tão amorosa e tão fiel, mantém a criação funcionando. Olha só que loucura isso. Jeremias ali, um cenário de destruição, um cenário de dor, um cenário de angústia, ele fala assim, mas o Senhor é amoroso, o Senhor é fiel, o dia nasceu, a manhã nasceu, a chuva veio, as plantas estão aí crescendo, ou seja, ele olhou para a criação e exaltou a fidelidade de Deus. A criação, ela concede provas inequívocas da fidelidade de Deus. Hoje o sol nasceu, Deus deu essa ordem para que o sol viesse, daqui a pouco o sol irá e a lua virá, daqui a pouco vai chover, as plantas vão crescer, vão enfrentar o seu próprio ciclo, vão morrer, vão crescer de novo, e nós podemos observar então a fidelidade de Deus na criação. Por exemplo, na criação nós encontramos o quê? A graça comum de Deus, como Deus abençoa crentes e não crentes, como Deus pode, na sua criação, alcançar aqueles que até vão blasfemar do nome dele. Pessoas que vão dizer que Deus não existe, em meio ao sofrimento, por exemplo, vão blasfemar. Aonde está o Senhor? O Senhor nos abandonou, Deus nos deixou à própria sorte. Essas pessoas vão blasfemar. Ainda assim, a criação estará ali para abençoar, inclusive, essas pessoas. Pessoas como essas serão abençoadas com saúde, com bênçãos financeiras. A graça comum de Deus é vista na criação. Mas não só isso. Também na criação podemos ver o cuidado e a provisão de Deus. Deus provendo para a criação, o próprio sustentar dela. Deus provendo e cuidando da criação para que a criação continue funcionando, para
que a criação continue fazendo o seu propósito, cumprindo o seu propósito. É maravilhoso vermos, né, como a criação exalta a glória de Deus. Mas Jeremias não para aí. Em meio à dor e sofrimento, ele exalta o caráter de Deus, ele exalta também as grandes obras de Deus na criação, mas ele exalta a grande obra de Deus no homem. Olha aí o versículo 26. Bom é esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha só, Jeremias, olha para aquele cenário de caos. Jeremias, olha para aquele cenário de destruição, dor. Alguns relatos, só para exemplificar, alguns relatos dão conta de que mulheres cozinhavam os próprios filhos, assavam os próprios filhos para comer. Tal era a dor e a aflição daquele povo, cercados durante 2 anos, sem mantimentos, sem comida. Depois de 2 anos de cerco, você pode falar, não, agora a coisa vai melhorar. Piora. Os babilônicos conseguem invadir, destroem toda a cidade, matam uma porção de pessoas, outros são levados cativos. Diante de todo esse caos, Jeremias, primeiro, fala, Deus é bom. Ele fala, o amor de Deus está aí. Isso é alguém que conhece a Deus. Mas não só isso, ele exalta a fidelidade de Deus na criação. E depois, ele exalta a salvação do Senhor nele mesmo. Ele fala, bom é aguardar tranquilo a salvação do Senhor. É na vida do homem que a natureza de Deus mais se manifesta plenamente. É no coração do homem, é no coração daqueles que foram salvos de maneira gloriosa e graciosa pelo Senhor, que a natureza de Deus se manifesta mais plenamente. O que Jeremias está dizendo aqui e o que nós aprendemos é que não adianta nada desfrutar das grandes bênçãos de Deus sem desfrutar da sua maior obra, a salvação. Não adianta nada o homem conhecer os grandes mistérios de Deus, as grandes obras de Deus, sem que estas obras transformem o seu coração, sem que estas obras mudem o seu interior. Jeremias diz, bom é descansar tranquilo na salvação do nosso Deus. Isso é maravilhoso e o Jeremias então encerra essa maneira de lidar com o sofrimento de maneira tão gloriosa. Bom, precisamos caminhando aí para o fim. Moral da história, que como podemos resumir tudo isso aí que vimos no livro das Lamentações do profeta Jeremias? Um entendimento pleno de quem Deus é, um entendimento correto de quem Deus é, traz uma perspectiva de esperança tanto acerca da sua ira. Então, conhecer de fato quem Deus é vai nos dar uma perspectiva da ira de Deus. Não vamos encarar a ira de Deus como um ato de injustiça, um ato de maldade. Pelo contrário, vamos encarar a ira de Deus como um ato de justiça e como um ato de amor, porque Ele está disciplinando aqueles que Ele ama. Como eu disse ontem, o sofrimento, ele pode ser um alerta de Deus, ele pode ser a disciplina de um pai amoroso com os seus filhos que estão distante dele. Então, só vamos perceber isso se soubermos quem Deus é. Jeremias, ele compreendeu claramente a ira de Deus porque conhecia quem Deus é. Mas ele continua dizendo aqui, não só quanto à ira, mas também acerca da atitude do povo de Deus. Ele, povo de Deus, deve voltar-se para o Senhor em plena confiança, arrependimento e alegria. Somente quando conhecermos o Senhor, seremos capazes de ter essa atitude de arrependimento, de alegria e de plena confiança no Senhor. Confiança, alegria e arrependimento que só podem fluir de um coração que conhece plenamente ao Senhor. Bom, desafio do Léo aqui para esta quinta-feira. Coloque a sua esperança no Senhor. Só Ele pode alcançar as demandas mais profundas do nosso coração. Não coloque a sua esperança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Que nós possamos falar como Jeremias.
posso descansar tranquilo na salvação do nosso Deus. Essa deve ser a perspectiva correta de um crente verdadeiro, de um crente que conhece o caráter de Deus, que conhece a natureza de Deus. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, adoramos o Teu nome pelas Tuas grandes obras, adoramos o Teu nome pelas Tuas obras na criação, pelas Tuas obras em conduzir o Teu povo, Senhor Deus, sempre de acordo com a Tua vontade, mas também adoramos ao Senhor pelo Teu caráter, pelo Seu amor, pela Sua justiça e pela Sua misericórdia. Pai, sabemos e reconhecemos que por vezes, especialmente em meio ao sofrimento, nós temos uma tendência a abandonar o Senhor e deixar, especialmente porque não conhecemos o Senhor. Mas nessa manhã, nós nos arrependemos disso e pedimos que o Senhor nos ajude a olhar sempre para o Senhor, mesmo em meio à angústia e à dor, a olhar sempre para o Teu caráter e principalmente para a grande obra do Senhor no nosso coração. Que possamos dizer como Jeremias, que nós vamos descansar tranquilos na salvação do Senhor. E essa salvação é o que nos dá alegria, é o que nos dá esperança. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.